abraço, minha gente! Estamos começando pela nossa querida TV Horizonte e pelas redes sociais, Facebook e YouTube, o programa Jogada de Classe. Como sempre, você sabe, aqui nós trabalhamos com seriedade, levamos o esporte a sério e respeitamos a sua opinião, torcedor, mesmo que às vezes a gente não concorde com ela, mas você tem todo o direito de opinar. Mais uma vez, contando com os nossos companheiros, com um convidado muito interessante hoje aqui no nosso programa, porque mais um fim de semana se passou, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro Séries A e B também, mais essa rodada se passou e as coisas começam a ficarem mais ou menos definidas, né? Pode-se dizer que é muita água para correr debaixo dessa ponte? Sim, pode-se dizer que há muita água para correr debaixo da ponte. Mas se a água desviar o rumo dela, aí complica, me complica muito. E eu estou falando, evidentemente, do Cruzeiro Esporte Clube. Hoje, numa matéria que saiu no jornal O Tempo, depois eu vou olhar aqui, inclusive, qual foi a pessoa, o matemático responsável, mas o Cruzeiro teria que ganhar, veja só, cruzeirense, esses números, teria que ganhar 2 a cada 3 jogos. Cada 3 jogos, o Cruzeiro tem que ganhar 2, que dá um percentual entre 67% e 68%, mais ou menos. É muito difícil, é muito complicado, mas complicado mesmo, principalmente com esse time que está aí. Não vou nem dizer com esse técnico que está aí, porque para mim a culpa nem é do técnico, propriamente dito, né? É do time. Jogadores que foram contratados são ruins, em sua maioria. Muito bem, o Atlético também, né, está aí todo tranquilo, tudo feliz, venceu de virada, deu goleada. E o Atlético é aquele negócio, né? Está sempre vencendo, com um aperto dali, outro aperto daqui, chega lá na frente, conquista a vitória, o que é mais importante. Né? Às vezes é criticado pelo estilo de jogo, meio doidão, do técnico Sampaoli, muda muito, mas está indo. Tanto está indo que é o primeiro colocado e ninguém vai tirar isso do Atlético. E a chance do Atlético estar entre os 3 primeiros colocados, a cada rodada essa chance ela é real. Ela é real. Vai estar entre os 3 primeiros colocados. Não estou nem dizendo como campeão, não. E o América, né, perdeu em casa, nada de novo, porque em casa ele mexe em vida, ele perde mesmo, faz parte da história do América, infelizmente, né? Ainda bem que é um jogo que tem importância, como todos têm, né, evidentemente. Mas, pelo menos, é Campeonato Brasileiro, o América tem muita água ainda para colocar na bacia e jogar fora, não tem problema, porque faltam muitos jogos, e o América pode recuperar, como se recupera, às vezes, quando joga fora, recupera os pontos perdidos em casa. Mas amanhã não pode perder, nem empatar, porque depois vai para pênalti, tem a questão da competência, mas tem a questão da sorte também. Uma bola que vai para a trave, outra que chuta para fora, o goleiro defende. Enfim, o América, a gente espera que amanhã seja outro, até porque contra a Ferroviária agora no sábado, jogou com um time bastante mudado. Dito isso, vamos apresentar os nossos companheiros. Se me permitem, os companheiros do dia a dia, vou apresentar primeiro o Valdir Júnior, que é do canal Cruzoeiro. Valdir tem nada mais, nada menos do que 68 mil seguidores no canal dele, no Twitter, etc. E, naturalmente, né, ele vai falar do Cruzeiro, porque é o clube que ele cobre, que ele está sempre presente, que ele dá as notícias, que ele comenta e que a torcida gosta muito do que ele fala, mesmo quando ele é contundente nas críticas. Mas é assim que age, né, aquele que gosta realmente do clube. Valdir, seja bem-vindo. Um abraço para você. Olá, Orlando, boa tarde a todos aí, os telespectadores, a galera da rede social que está acompanhando aí também o programa Jogada de Classe. Boa tarde ao Vinícius, boa tarde ao Caio. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, o convite de poder comentar, infelizmente no momento ruim do Cruzeiro, mas é sempre bom a gente poder ter um pouco mais de espaço, além do que a gente já tem na internet, de poder comentar, e estar hoje agora num programa de TV. É muito bacana a gente comentar também sobre o Cruzeiro Esporte Clube, que infelizmente eu estou vindo aqui como um torcedor, mesmo tendo meu canal aí, que já foi até apresentado pelo Orlando, o canal Cruzeiro hoje nas redes sociais, hoje é o principal canal, né, do Cruzeiro, da torcida do Cruzeiro na internet, somado a todas as redes sociais, aí chegamos a quase 1 milhão de seguidores, os 68 mil que o Orlando falou, até no Twitter mesmo, a gente tem uma representatividade também com as nossas opiniões, e a maioria delas são críticas, né?
Meu trabalho na internet ele é voltado para mostrar a torcida no estádio. Eu sempre faço vlogs, vídeos no YouTube mostrando o torcedor e o clima nos estádios. Infelizmente, com a pandemia, eu tive que me adaptar e mudar um pouco o perfil do trabalho que eu já faço. Na verdade, eu já fazia as análises pós-jogos do Cruzeiro, e agora eu tive que aperfeiçoar isso ainda mais, né? Acabou virando até meio que um comentarista esportivo do Cruzeiro na internet. A gente só tem feito críticas ultimamente, né? Desde 2019 para cá, a situação no Cruzeiro se complicou. A cada rodada, a cada jogo vai se complicando. A gente vive um 2020 que é estranho para todo mundo, e parece que ainda vive resquícios também de 2019. Meu sentimento hoje é esse. Depois desse resultado, infelizmente, contra o time do CSA fora de casa, desanima mais ainda o torcedor. A gente vive de lampejos, de alegrias de vez em quando, durante um jogo ou outro. E o torcedor em si do Cruzeiro vai bem chateado, porque essa não é uma realidade que ele acostumou a viver durante seus 99 anos de história, né? É um ano da nossa história do Cruzeiro que não é comum a gente viver isso que tá vivendo agora. Então, é tudo novo para todo mundo, mas não é um novo bom, né? É um novo ruim. Até o novo Cruzeiro, que é dito pela própria diretoria, que a gente que quer transformar um novo Cruzeiro, com toda sinceridade, Orlando e demais participantes aqui, eu, como torcedor do Cruzeiro, hoje eu falo, eu não quero um novo Cruzeiro. Eu quero um Cruzeiro de volta. Aquele Cruzeiro que a gente sempre viu. É aquilo. Sem dúvida. Chegou uma fase do Cruzeiro que parou e transformaram esse novo Cruzeiro. Eu sei que a ideia do nome, dessa nomenclatura Novo Cruzeiro, é apagar tudo que foi feito da última gestão. Mas a ideia de um novo Cruzeiro não entra no coração do torcedor cruzeirense, porque ele só quer aquele Cruzeiro de volta. Aquele Cruzeiro que estava disputando títulos, um Cruzeiro que tinha respeito dos adversários de menor expressão ao longo de todo o Brasil. Né? Hoje a gente vê de presidente do Atlético Goianiense falando que o Cruzeiro é quem para estar falando alguma coisa. Putz, cara, isso é o total falta de respeito. Então são coisas que o próprio Cruzeiro causou chegar nesse ponto. A culpa não são dos adversários, não, a culpa é do próprio Cruzeiro, da própria diretoria passada, das outras diretorias que passaram também, e deixou chegar nesse ponto aqui. Mas a gente vai comentar bastante de Cruzeiro agora. Vai ter que falar muito aí. Você vai ter que falar muito para o torcedor do Cruzeiro, que está aguardando naturalmente essa opinião tão abalizada de quem torce pelo Cruzeiro e de quem vive o Cruzeiro, etc. Bom, vamos chamar o Caio Caldeira, outro componente na nossa bancada, fixo aqui no Jogadas de Classe. Ô, Caio, o que te chamou mais atenção nessa última rodada do Campeonato Brasileiro? Boa tarde, Orlando. Boa tarde, Vinícius, Valdir, todos os telespectadores. Destacar aí a vitória do Atlético, né, contundente contra o Atlético Goianiense, mesmo tomando um susto, mas mostra que o Sampaoli é realmente um estrategista, soube fazer as mudanças importantes ali no segundo tempo, com um jogo muito bom do Keno, né, depois decidindo. O Atlético às vezes sofre esses riscos mesmo, que é um risco de quem tem esse jogo mais posicional, com a linha de 4 muito alta, mas uma vitória importante. Agora passa o Internacional, tá com um jogo a menos, e aquilo que eu já tinha falado em alguns programas anteriores, né? O Atlético tem uma vantagem em relação aos concorrentes, que o Atlético é a única competição que ele disputa. Então, por exemplo, essa semana cheia que o Atlético teve, vai ter outras também, vão fazer a diferença fisicamente na equipe, e briga certamente aí pelo título do Campeonato Brasileiro. Muito bem. Vinícius Andrade, chega junto, Vinícius. Seu destaque, o que você quer começar falando? Boa tarde, Orlando. Boa tarde aos companheiros, pessoal que nos assiste. Já que foi falado aí de Cruzeiro e Atlético, vou dar o destaque para o América. Como você bem disse, perdeu em casa, só que com uma equipe muito modificada, né? E aquela questão, é difícil até da gente criticar a escolha do Lisca de ter poupado os principais titulares. O América, se não bastasse já ter perdido a sua dupla de zaga titular, perdeu o seu meio de campo titular, por escolha do Lisca, já que tem um confronto amanhã pela Copa do Brasil. Então, uma equipe muito mexida, mas que ainda assim criou oportunidades. O América perdeu alguns gols, poderia ter vencido o jogo, mas acabou deixando escapar. Eu acho arriscado, Orlando, abrir mão assim, de um jogo como esse, porque, se a gente lembrar do ano passado, o América deixou de subir por conta de 3 pontos, por conta de uma vitória. Então, são 3 pontos. Pode recuperar? Pode recuperar lá na frente, mas com um campeonato que é tão equilibrado como a Série B, que eu vejo ali 6, 7 clubes disputando as 4 vagas, perder 3 pontos faz diferença lá na frente. Tomara que tenha dado resultado, que o América entre com tudo amanhã e avance na Copa do Brasil. Exatamente. Meus amigos, 21 celulares têm assistência técnica especializada. Tudo que você quer para a internet ou para o seu celular, você encontra na 21 celulares. Fica no Shopping Oiapoque, Shopping Oi, famoso Shopping Oi, todo mundo sabe onde é que fica, aí em BH.
E o box é o 222, box 222, o setor verde, facinho de ser encontrado. Se você precisar de películas, capas, fones de ouvidos e todos os acessórios, enfim, procure direto a 21 celulares, porque eu assino embaixo. Tem sempre aquela pergunta, né? Eu tenho uma notícia para te dar. Você quer que seja a notícia primeiro a ruim ou a boa? Normalmente escolhe-se a boa primeiro, mas eu vou dar a notícia ruim. Não é notícia. Vamos escolher primeiro a questão do Cruzeiro, né, que é o momento mais difícil, mais ruim, vamos dizer assim, se é que cabe esse termo aqui. Coloca na tela para nós como é que foi essa derrota do Cruzeiro. E muita gente, Valdir, começando por você, muita gente jogando a culpa no Fábio. O engraçado é que eu coloquei no princípio do Campeonato Brasileiro que eu tinha uma preocupação de que o Fábio, tão ganhador de títulos, um goleiro quase que tão perfeito, né? Todo mundo queria ver na seleção brasileira e tal. E fiquei com a preocupação de que ele poderia sentir essa disputa da Série B, que eu acho que isso não passava, evidentemente, nunca pela cabeça do Fábio. E o Fábio tem se apresentado realmente assim, um pouco inseguro às vezes, está um pouquinho gordo, não sei o quê. Isso são detalhes que a torcida descobre, vai passando nas redes sociais, a gente vai engolindo, vamos dizer assim. O que você acha, Valdir? O que está acontecendo? Bom, Orlando, a respeito do Fábio, eu acho que ele é uma das peças onde o torcedor tem pegado no pé, né, devido ao trabalho que vem sendo feito dentro de campo. O Fábio é um jogador histórico dentro do Cruzeiro, é um dos maiores jogadores da história do Cruzeiro, ele é importante demais para o próprio grupo, e eu vejo que a crítica do torcedor não é por a maior parte dela, né? Eu até fiz pesquisa nas redes sociais, a gente vê que é por volta hoje de 30% a 40% dos torcedores têm criticado o Fábio e considera às vezes que ele tem que ser reserva, dar oportunidade para o Lucas França, mas isso é algo que acontece com o torcedor, porque esse momento de crise que a gente vive chega ao ponto é uma loucura que vive o torcedor, porque ele parece que não tem para onde ir, e ele começa a ficar desesperado e tudo está com problema e tudo vai se resolver, como no caso até cogitando no fato do Dedé voltar para o time, foi discussão também nas redes sociais no final de semana. O torcedor ele entra nesse desespero, independente, acaba até ignorando a situação que agora há pouco estava xingando o Dedé por tudo que ele fez com o clube, e aí ele já é agora uma opção. Então você vê que o torcedor está desnorteado, cara, porque o Cruzeiro ele vive uma irregularidade no campeonato, não só no Campeonato Brasileiro na Série B, mas ao longo do ano, desde o ano passado, e essa irregularidade também acaba sendo uma constante para o torcedor, na opinião dele. Uma rodada, você vê o time jogando de uma determinada forma contra o Vitória, como foi na rodada passada, e depois pega um CSA totalmente diferente. Então, assim, o Cruzeiro torna o que é fácil difícil, porque quando você vê a semana do CSA, tendo o Argel Fux demitido, né? Você vê o que é um lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, todas essas variáveis, você vai falando assim, cara, o Caio acabou de falar, o Atlético aí, ó, as variáveis do Atlético chegando no ponto de hoje ser líder do campeonato. É fácil, quando você vê ali os adversários, você fala assim, nossa, o Cruzeiro vai conseguir superar isso. O Cruzeiro são times que ao longo da história, por exemplo, você vai pegar aí o time que o Cruzeiro teve dificuldade esse ano. O próprio Botafogo de Ribeirão Preto na primeira rodada foi difícil, ganhou na sorte lá. Você teve derrota para o Chapecoense, você teve empate com Confiança, você teve derrota para o CSA agora. São times que, 2018, vou pegar 2018 lá, você falava assim, o Cruzeiro não perde esse time. E quando algumas pessoas falam assim a questão da arrogância, isso não é arrogância, isso são números, isso são histórias. É realidade. Cara, entendeu? Quando o Barcelona vai jogar com o Levante, você fala assim, pô, o Barcelona vai golear. Por quê? Porque é o Barcelona. Então, da mesma forma, quando o Cruzeiro está na Série B, você tem que olhar e falar assim, é o Cruzeiro. E o Cruzeiro perdeu esse respeito, sabe? Os jogadores, eu vejo que alguns são criticados, como no caso do Fábio, eu vejo torcedor que pega no pé, isso sempre vai acontecer, porque a culpa do Cruzeiro era o Henrique Cabral, até pouco tempo. Aí depois foi o Enderson. Aí agora a culpa é do Léo e do Fábio. Sabe, toda hora vai ser um culpado, só que o culpado não são sempre alguns jogadores, tá? É um conjunto inteiro. O time de futebol é feito por um conjunto, uma equipe inteira. É a equipe do Cruzeiro, ela é fraca psicologicamente. Você vê jogadores abalados, você falta postura de time aguerrido, com vontade. Eu vi o torcedor comentando nas redes sociais, Orlando, do Fabrício Guerreiro, aquele que jogou aqui no Cruzeiro, marcou história aqui no Cruzeiro, bons jogos. O Fabrício era aquele cara que chegava e impunha respeito. Ele ia pra cima. E o Cruzeiro, aquela vontade, aquela guerrida, tá faltando isso com os jogadores do Cruzeiro, entendeu? É o que a gente Beleza, Caio. Se eu fechar o bloco aqui, já estourou o nosso tempo, a gente vai voltar com esse assunto. Eu quero saber até do Caio o seguinte, segundo o matemático Moacir Martinez,
O Cruzeiro tem que vencer 2 a cada 3 jogos. Que análise você faz deste comentário, dessa situação? Caio, mas no próximo bloco, já já a gente volta.